Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar a igreja, noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero dizer para a igreja que eu estou feliz, graças a Deus. Encerramento da campanha, né, pastor José Nascimento, derrubando a muralha de Jericó. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor José Nascimento, os obreiros, louvar a Deus pela vida do circo de oração, fonte de água viva, e pela vida, né, de todos os companheiros, né, que nos acompanhou, cantor José, essa banda abençoada, né, que o Senhor recompensa a cada um 1000 vezes mais, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, junto com a igreja, meditar na palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar lendo aqui no livro de Atos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja, abra a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo de número 16 e o verso de número 25. Atos capítulo 16 e verso de número 25. O Senhor nos deu essa palavra. Toda a igreja achou? Atos 16 e verso de número 25. Diz assim a palavra do Senhor: perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio do céu um tão grande terremoto que os alicerces se moveram e abriram a prisão de tudo, as portas, e foram soltos os grilhões de tudo. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O carcereiro pediu luz, saltou dentro, trêmulo, e prostrando-se diante de Paulo e Silas, então tirou-os para fora, dizendo: Senhor, o que é necessário que eu faça para me salvar? Respondeu eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A igreja pode se sentar em nome de Jesus. É uma palavra, uma passagem muito conhecida, né, que fala sobre a vida de dois varões servos, companheiros na obra do Senhor, homens de oração, homens que tinham compromisso em fazer a obra do Senhor, independente do que tivesse que acontecer, porque a Bíblia relata que no mundo nós teremos aflição. Irmão Hélio, o que é aflição? Tudo aquilo que vem contra você para te afligir, tentar te parar, tentar bloquear a obra do Senhor na sua vida, tudo isso simboliza aflição. Mas o que eu devo fazer, irmão, é diante da aflição, é voltar para trás? Não. Diante da aflição, Jesus, ele falou: tenha bom ânimo, porque assim como eu venci, Jesus falando, a sua igreja, que é a igreja do Senhor, também vai vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho a plena certeza que todo servo do Senhor que entrou por essa porta tem passado dia de aflição, dia de peleja, mas eu tenho também a plena certeza que não tem faltado bom ânimo, né, pastor José Nascimento? Porque se não fosse pelo bom ânimo, né, varão José, nós não estaríamos aqui. Se nós estamos aqui, é porque é como o Senhor falou para Josué: tenha bom ânimo, porque assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Eu tenho a plena certeza que todo que está aqui nessa noite está de pé, é porque todo dia a palavra do Senhor está soando no meu ouvido e
tirava dinheiro daquelas pessoas, enganando aquelas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E nisso ela dava muito lucro para o seu chefe, para o seu senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia relata que uma certa vez Paulo e Sila estava caminhando em direção àquela praça, e a Bíblia relata que de longe, quando aquela jovem ela vista Paulo e Sila, ela fala para o seu senhor: ali estão vindo dois homens diferentes. Ai, irmão Hélio, diferente de que forma? Porque eles eram mais bonitos do que os outros? Não. Diferente só pelas vestes? Não. Diferente porque o brilho do Espírito Santo do Senhor estava sobre ele. Diferente no andar, diferente no falar, diferente em toda a forma de viver, porque sobre ele estava o Espírito do Senhor, sobre a face de Paulo e de Sila. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia relata que Paulo, ao ouvir a pronúncia, a frase daquela jovem, Paulo, ele ficou incomodado, porque ele viu, ele sentiu que não foi o Espírito de Deus que falou na boca daquela jovem, mas foi o próprio Espírito de engano. O Espírito de engano pode enganar a pessoa que não tem o conhecimento do Senhor, pode enganar a pessoa que não tem a mente de Cristo, mas quando ele depara com um homem cheio do Espírito, cheio da revelação, o Espírito do engano, ele tem que cair por terra. Por quê? Porque diante do Senhor o Espírito de engano não prevalece. Diante do Senhor o Espírito imundo, ele tem que ser desmascarado. Eu quero ver essa noite quando tem o Espírito do Senhor, quando tem o Espírito do Senhor sobre a tua vida, o Espírito de engano lá fora não vai prevalecer, porque aonde você passar, a presença do Senhor, ela é contigo. O Espírito do engano vai ter que ser desmascarado, vai ter que cair por terra, porque o Espírito de engano, ele só reina aonde ainda não chegou o homem ou a mulher de Deus. Porque quando chega o homem, a mulher de Deus, na hora que ele estender a mão, o Espírito do engano vai cair por terra e a pessoa vai ser liberta. E a partir daquele momento, a pessoa não vai ser mais escravo do inimigo, mas vai ser servo do Senhor, para contar os milagres do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E agora Paulo e Sila, ele chega mais próximo daquela jovem e só estende a mão na unção, na autoridade, repreende aquele espírito maligno, e aquela jovem, ela cai por terra ali, quem sabe, louvado seja o nome do Senhor, revirando ali no chão, babando, quem sabe. E Paulo e Sila estende a mão, e aquela jovem, ela levanta, liberta. O semblante dela já não era um semblante de uma pessoa escrava depois da oração, já não era mais um semblante de uma pessoa oprimida, porque o poder da oração, ela liberta. O poder da oração muda a história. O poder da oração, louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele faz algo sobrenatural, e agora aquela jovem está liberta, e aquele Senhor olha para Paulo e Sila e passa alguns momentos. Eu creio que vai chegando pessoa para aquela jovem, costumeiramente ali lê a sua mão, a mão daquelas pessoas, mas aquela jovem já fica toda sem jeito, porque já não tem mais aquele espírito de engano, porque agora ela já é uma pessoa liberta, uma pessoa que antes enganava as pessoas, mas depois da oração ela se torna uma pessoa liberta, que já não vai viver mais a vida de engano, uma vida, louvado seja o nome do Senhor, uma vida perdida, mas a partir de agora ela vai ser uma nova criatura e vai ser uma serva do Senhor, testemunhando os milagres do Senhor. E agora a situação para Paulo e Sila agora já fica um pouco difícil. Por quê? Porque os senhores daquela jovem manda pegar Paulo e Sila
Sila, ao chamar Paulo e Sila, ia rasgar as vestes dele em plena praça pública e começa a açoitar com chicote. Eu creio, louvado seja o nome do Senhor, e aquele chicote começa, louvado seja o nome do Senhor, a rasgar as costas de Paulo e Sila e ficar na carne viva. Eu creio, louvado seja o nome do Senhor, que Paulo e Sila, eles não reclamam, mas eles começam a adorar em plena praça pública. Por quê, irmão Hélio? Por quê? Porque Paulo e Sila, ele tinha dentro do seu coração um propósito de adorar, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos açoites, mesmo diante da provação. O compromisso de Paulo e Sila é adorar, é louvar, é glorificar. E agora eles pegam, o soldado pega Paulo e Sila, depois de ter açoitado eles, louvado seja o nome do Senhor, e leva até Paulo e Sila dentro de uma prisão. Louvado seja o nome do Senhor. A situação de Paulo e Sila não era favorável, não era uma situação boa. A situação dele, louvado seja o nome do Senhor, era uma situação difícil, mas o que importa, louvado seja o nome do Senhor, que no céu estava a favor de Paulo e Sila. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é o tipo de prova que você tem passado por pregar, anunciar a palavra do Senhor. Eu não sei qual é o tipo de pedrada que você tem recebido. Eu não sei qual é o tipo de calúnia que tem se levantado contra você. Eu não sei. Rabacana Suria na Arábia, Rabachara Calaçana na Balabachai. Qual é o tipo de perseguição que você tem sofrido na terra por fazer a obra do Senhor? Mas de uma coisa eu sei: se na terra você está sendo perseguido, saiba que o céu está aberto para você. Saiba que no céu o Senhor está pronto para te atender, está pronto para te ouvir a sua oração. Mas o segredo é adorar na prova, o segredo é adorar no vale, porque o inferno se levanta para um José quando nós colocamos um propósito de adorar, quando nós colocamos um propósito de louvar o Senhor no vale, na prova, na perseguição, em meio à calúnia. O adversário fica furioso, ele não fica, louvado seja o nome do Senhor, satisfeito quando ele vê um verdadeiro adorador, mesmo passando pelo vale, mas ele está dizendo: Senhor, eu estou na prova, mas eu não vou deixar esta prova calar a minha boca. Eu vou adorar esta prova. Eu vou louvar na prova. Eu vou dar um jeito de chamar a tua atenção, Senhor. É louvando, é glorificando. E o crente louva e adora. E o céu, ele desce ali, porque o crente está louvando na prova. Louvado seja o nome do Senhor. E agora Paulo e Sila levado até aquela prisão, mãos amarradas, as costas feridas, as roupas rasgadas. Mas a Bíblia relata que Paulo e Sila estava com um propósito dentro do seu coração, um objetivo no seu coração. Irmão Hélio, que o objetivo é esse: de louvar e adorar na dor, no sofrimento, na prisão, na fornalha. Como louvado seja o nome do Senhor, louvado seja aqueles 4 jovens adoraram na fornalha. Agora Paulo e Sila dentro daquela prisão, mãos amarradas, pé amarrado ali naquele tronco. E a Bíblia relata que foi dada uma recomendação para aquele segurança daquela prisão, para que ficasse de olho em Paulo e Sila 24 horas, para que eles não fugissem, mesmo estando amarrado. Eles estavam ali com uma recomendação para vigiar Paulo
Louvado seja o nome do Senhor. E além de Paulo e Sila, tinha outros presos ali, junto com Paulo e Sila. E pela madrugada, a Bíblia relata que Paulo e Sila, louvado seja o nome do Senhor, eles fazem entre si um combinado de louvar e orar e buscar a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O que me chama a atenção, que Paulo e Sila não reclamou, eles estando numa situação ali que não era favorável, mas a Bíblia relata que o verdadeiro adorador, ele não mede circunstância. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não procura momento favorável para adorar. Ele pode estar passando pela prova, a porta pode estar fechada, ele pode estar desempregado, ele pode estar chorando, ele pode estar passando um momento difícil, mas ele tem um compromisso. Se eu adorar, a porta vai abrir. Se eu adorar, o céu vai se abrir. Se eu adorar, o milagre vai acontecer. Tem adorador essa noite? Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Ai, irmão velho, eu me estou desempregado. Ai, irmão velho, eu me estou passando pela prova. É esses adoradores que estão presentes aqui nessa noite para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. É o adorador, ele passa pela prova, mas ele está dizendo: eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar. Eu já ouço voz dos adoradores, os adoradores, o Senhor já encontrou os adoradores, o Senhor já está te contemplando, mesmo na prova, você não está murmurando, mas você está adorando na prova, no vale, no momento difícil. O Senhor, Ele está abrindo o céu para você. Louvado seja o nome do Senhor. E agora Paulo e Sila dentro ali de uma prisão, a Bíblia relata que pela madrugada Paulo e Sila começa a orar e a cantar hinos de louvor ao Senhor, e os outros presos estão dormindo. Eu creio que o carcereiro estava também dormindo, e o louvor de Paulo e Sila ali vai ficando cada vez melhor. Paulo e Sila começa, quem sabe, a cantar, adorar em línguas e mistério ao Senhor. E a Bíblia relata que aonde que tiver dois ou três, o Senhor se faz presente. Tinha quase quantidade de pessoas, mas reunido no nome do Senhor, dentro daquela prisão, só tinha Paulo e Sila, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a Bíblia relata que lá do céu o Senhor para ouvir o louvor de Paulo e Sila. O louvor de Paulo e Sila ultrapassou o teto daquela penitenciária. O louvor de Paulo e Sila chegou até os ouvidos de Deus. Já estou encerrando. E pelo, louvado seja o nome do Senhor, pela adoração como resposta ao louvor de Paulo e Sila, a Bíblia relata que o Senhor enviou um terremoto, uma explosão tão grande que chegou dentro daquela prisão. A Bíblia relata que essa algema que prendia as mãos de Paulo e Sila foi despedaçada. Da mesma forma, as algemas cadeado que prendia o pé de Paulo e Sila, da mesma proporção, foi quebrada. A Bíblia também relata que era o mesmo poder de Deus que se aperfeiçoou ali dentro daquela prisão, quebrou ali os cadeados que prendia as portas daquela prisão, e Paulo e Sila agora está solto dentro da prisão. E agora Paulo e Sila solto dentro daquela prisão, a Bíblia relata que Paulo e Sila puderam ver o poder da glória do Senhor. Paulo e Sila sabia que Deus ia fazer algo ali dentro daquela prisão, porque o louvor liberta, o louvor quebra as algemas. A Bíblia relata que
servo do Senhor está adorando na terra, o céu se move. Deus já manifestou uma glória tão grande através do louvor nessa noite. Deus já moveu o ambiente através do louvor nessa noite. O terremoto de Deus já aconteceu nesse lugar, nessa noite, porque tem adorador presente, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E agora Paulo e Silas, solto dentro daquela prisão, começaram a louvar com mais liberdade, começaram a louvar com mais alegria, porque agora eles já não estavam presos. Eu creio que eles começaram a saltar. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles presos foram acordados com aquele alvoroço, com aquela explosão do terremoto da glória do Senhor. E aquele carcereiro agora começa a ficar desesperado e arranca a espada e já coloca na altura do seu pescoço. E ali, quando Paulo ele olha aquele carcereiro naquele desespero, já querendo cortar o seu pescoço, tirar a sua própria vida, Paulo bravou: não faça tal, não é a solução você tirar a sua própria vida. E aquele carcereiro falou: o que eu hei de fazer para me ser salvo? Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo e Silas podem dizer: crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Aquele carcereiro cai de joelho, joga a espada de lado e se rende aos pés do Senhor. E todos aqueles prisioneiros aceitam Jesus, e Jesus liberta todos aqueles carcereiros ali que estavam naquela prisão, e a obra do Senhor é completa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele prova o Deus servo, mas é com um objetivo de salvar, de libertar. Eu não sei qual é o tipo de prova, eu não sei qual é o tipo de vale que você está passando, mas eu tenho a plena certeza: Deus, ele tem um objetivo, um propósito nesta prova. Eu não sei quanta lágrima você tem derramado pela madrugada, eu não sei qual o tipo de calúnia que você tem sofrido, qual é o tipo de perseguição que você tem sofrido, mas eu tenho a plena certeza: Deus, ele tem um propósito do nome do Senhor ser glorificado na tua vida. Ele vai mudar a tua história, ele vai mudar o teu cativeiro, assim como ele matou naquela prisão. Quando Paulo e Silas louvava e adorava, só mais louvar e adorar na prova do Senhor, ele vai bradar dentro da prisão e vai mudar a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. É noite de campanha, é o último elo desta campanha forte, derrubando as muralhas de Jericó. A Bíblia relata que quando o Senhor deu ordem para Josué rodear 7 vezes aquela muralha, aquela cidade era toda cercada, e o povo tinha que ter ali como tiveram objetivo, propósito. Louvado seja o nome do Senhor, para dar volta em frente àquela muralha, em frente àquela cidade. Porque se o povo não tivesse propósito, objetivo, louvado seja o nome do Senhor, desse a primeira volta e desanimasse, cansasse, a muralha não ia cair. Deu a primeira volta, deu a segunda volta, deu a terceira volta, deu a quarta volta, a quinta volta, a sexta volta, e a muralha continuava de pé. O Senhor está dizendo: temos que ter propósito. Ai, irmão Hélio, eu já fui na igreja na segunda, fui na terça, fui na quarta, fui na quinta, fui na sexta, o problema continua o mesmo, mas Jesus está dizendo: continua buscando, continua buscando, continua marchando. Falta ainda a última volta. Ai, irmão Hélio, mas já estou cansado. Ai, irmão Hélio, mas já estou querendo
a sétima volta do Senhor está dizendo: não para, não desanima, continua, porque a muralha vai cair por terra e você vai passar cantando o hino da vitória. Deus vai salvar o teu esposo, vai salvar a tua casa, vai salvar o teu marido. Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Eu convido a igreja para se colocar de pé, para nós fazer uma oração. Vamos orar. Por acaso, se tiver alguém que quiser vir aqui à frente, nós vamos orar também por esses pertences, carteira, fotografia, né? E o Senhor estará garantindo a vitória. Eu convido, né, o nosso, né, presbítero Ismael, também o nosso pastor. Nós iremos orar em prol da vida dos irmãos que quiser oração, que faça uma fila aqui à frente, né? Também o nosso irmão, né, o Barão José, vem aqui também para orar com imposição de mão. Também o nosso querido, né, também nós também, irmão, louvado seja o nome do Senhor, vai estar orando também. Rogério, louvado seja Deus, com imposição de mão, e o Senhor estará fazendo coisa grande. Vamos orar em nome de Jesus, todos orando, e o Senhor fazendo grande obra. Os irmãos que quiserem vir aqui à frente, possa vir, fazer 3 filas aqui. Os irmãos estarão orando com imposição de mão. Vamos orar.